de facto, aquilo que nos reúne aqui nesta noite são algumas indicações necessárias para a programação do ano pastoral, portanto, aqui algumas pistas para poderem programar o trabalho da catequese com os adolescentes, particularmente isso, e também com outros assuntos que vamos agora então apresentar. Então, o primeiro tópico desta reunião tem a ver com a formação para catequistas coordenadores, relacionada com a temática da proteção de crianças e adolescentes na catequese, tendo em conta aquilo que são os temas de prevenção e segurança nas paróquias, particularmente na catequese. Ponto 2 refere-se à questão dos materiais para a catequese à adolescência durante o próximo ano pastoral, o que é que vai sair, o que é que está previsto e como é que podemos trabalhar esses materiais. Iremos também focar-nos no jubileu dos jovens, visto que algumas paróquias trabalham na proximidade da pastoral da adolescência e pastoral juvenil. Também tocar aqui algumas impressões sobre o jubileu dos catequistas em Roma. Depois apresentar o despertar da fé e a proposta que temos para a sua concretização aqui na Diocese, nos seus diversos tempos, tanto nas paróquias como nas instituições, e depois outros assuntos que queiramos então falar e que nós também propomos. Recordo que quem tiver questões pode ir pondo as questões no chat, na conversa, está bem, se faz favor. Nós vamos respondendo à medida que vai sendo a apresentação e depois no final, se alguma coisa não tiver ainda respondida, falaremos um pouco. Então, estamos conscientes de que no ano passado foi proposta uma formação para catequistas, muitos daqueles que aqui estão, ou se não a totalidade, estiveram presentes. Foi uma formação um bocadinho massiva e dar-vos a indicação que fizemos 19 ações de sensibilização no âmbito do protocolo entre o Patriarcado e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, no qual participaram, então, neste conjunto de ações, 4.237 catequistas, portanto, não a totalidade dos catequistas da Diocese. Sabemos que alguns dos catequistas não ficaram satisfeitos porque, de facto, esta formação é de sensibilização e não ia tão de encontro àquilo que eram as perspectivas. Tendo em conta aquilo que agora vamos apresentar, parece que vamos mais para aquilo que é a expectativa de alguns participantes. Portanto, sabemos do questionário participaram 17% de pessoas e 70%, mesmo assim, revelou estar satisfeito ou muito satisfeito com a formação. E, portanto, no âmbito desta caminhada que temos feito naquilo que diz respeito à proteção de crianças e adolescentes na catequese, informar que a formação de sensibilização que fizeram ano passado estes 4.000 catequistas tem o seu equivalente agora no percurso de ser catequista. Portanto, quem fizer o percurso de ser catequista fica automaticamente com uma formação de sensibilização que habilita o catequista a poder exercer a sua missão. Portanto, de alguma forma, este módulo parece razoável ser, entre aspas, obrigatório para poder ser catequista. Também chamar a vossa atenção para a necessidade da renovação anual do Certificado de Registro Criminal, como foi iniciado no ano passado, e, portanto, no próximo ano pastoral, deverão os agentes pastorais, para a sua segurança e para a segurança também das comunidades e das pessoas, então, entregar o Certificado de Registro Criminal, conforme fizeram no ano passado. Neste seguimento, nós iremos avançar um pouco naquilo que é a formação dos catequistas nesta matéria e, portanto, iremos promover, então, agora um encontro para catequistas coordenadores, portanto, coordenadores de catequese, coordenadores de paróquia, ok? Não já coordenadores de volume ou coordenadores de ciclo ou de catecismo, como queiram chamar as diversas paróquias, mas coordenadores de catequese das paróquias que tenham frequentado o curso de coordenadores paroquiais, então podem agora participar num curso de proteção de crianças e adolescentes no âmbito da catequese, onde aí sim, de facto, as pessoas vão poder desenvolver depois nas suas comunidades
formação e também adotar medidas específicas para a catequese, tendo em conta aquilo que é esta matéria. Podemos avançar? Podemos também avançar, se faz favor. E, portanto, esta formação decorre em sessões online, síncronas e depois também presenciais, e tem a duração de 16 horas. Portanto, no máximo podem inscrever-se 2 pessoas por paróquia, agora nesta fase, e chegando ao número de 30 catequistas, nós temos o grupo fechado. E, portanto, fazemos formação com 30 desses catequistas. Se houver mais inscrições, faremos outras edições desta formação ao longo do ano e ao longo dos próximos anos. Portanto, a ideia é que as paróquias possam ter esta formação que as habilita a adotar sistemas de proteção no âmbito das comunidades cristãs. E, portanto, esta formação tem um custo de 50 euros por pessoa, por participante, e tem como temas o enquadramento desta problemática a nível espiritual e histórico, a questão da criança e do adulto vulnerável, portanto, aqui vão lá tratar quem é a pessoa vulnerável, por outro lado, quem é o agressor, depois também algo relacionado com aquilo que é o autoconhecimento e o olhar para as próprias vulnerabilidades de quem está a participar nessa formação. Há uma coisa relacionada com o enquadramento legal da proteção e cuidado, a apresentação do manual e leitura, exploração e trabalho do manual de boas práticas que nós iremos apresentar então nessa formação, tratamento de suspeitas e denúncias, mapa de risco e código de conduta e comunicação de crise. Portanto, aqui só salientar que, de facto, nós tínhamos previsto, a nível das paróquias, desenvolver aquilo que eram as equipas paroquiais, ou equipas ou comissões paroquiais de proteção de crianças e adultos vulneráveis. Neste momento, ainda não foi possível avançar para aí, em termos oficiais, podemos dizer assim, mas, de qualquer modo, pela catequese nós iremos desenvolver este trabalho e depois, se as paróquias puderem e quiserem desenvolver algum trabalho naquilo que é o alargamento a outros grupos da paróquia, então constituir localmente aquilo que são comissões paroquiais, isso poderá fazer-se e depois, se houver necessidade de formação destas equipas ou comissões paroquiais, isso depois trataremos consoante as necessidades e a realidade de cada comunidade ou de cada zona pastoral. Portanto, temos aí o calendário da primeira edição, depois, se não conseguirem inscrever, nós depois vamos partilhar o PowerPoint. Portanto, temos então as sessões online e a última presencial. Eu penso que aí já mudou o sábado. Não mudou. Desculpem. É 26 de outubro, sim, acho que é. Depois as inscrições fazem-se em catequese@patriarcadoslisboa.pt. Não, isto é o site, desculpem, catequese.patriarcadoslisboa.pt, mas depois também enviaremos para os catequistas quando estiver disponível o formulário de inscrição. Está bem? Portanto, eu há bocado disse que era dia 19, inicialmente era dia 19, mas como é as jornadas de catequistas nesse fim de semana, então a sessão presencial passou para 26 de outubro esta semana. Isto é o primeiro tópico, só para terem noção. Há aqui alguns coordenadores paroquiais. Quem não tem aqui o coordenador paroquial, é bom que comunique esta informação. E só dizer que o que estamos aqui a fazer já foi comunicado a alguns párocos hoje de manhã. Então agora vamos ao segundo ponto da nossa reunião, diz respeito aos materiais para a catequese à adolescência no próximo ano pastoral. Portanto, aqui vamos situar-nos no âmbito do diretório, do itinerário de iniciar a vida cristã no seu conjunto, okay, com os 4 tempos previstos neste novo itinerário, portanto, o despertar da fé até aos 6, 7 anos de idade, depois o tempo de iniciar a vida cristã, sensivelmente dos 7 anos aos 9, 10 anos, por aí, depois então o tempo de aprofundamento mistagógico, desde os 10, 11 anos até aos 13, 14, depende dos grupos, e depois dos 14, 15 anos, o discipulado missionário, sensivelmente até aos 18. Portanto, temos estes 4 macrotempos que nos ajudam a configurar aquilo que é o itinerário de iniciação à vida cristã das crianças e adolescentes com as famílias, como já foi apresentado aos catequistas. Penso que não neste ano pastoral estamos a terminar, mas no
anterior. Portanto, iremos focar-nos então agora nestes dois tempos fundamentais que dizem respeito à catequese com os adolescentes. Portanto, aprofundamento mistagógico, dos 10 aos 14 anos, e chama-se aprofundamento mistagógico porque vem depois daquilo que é a celebração do grande sacramento deste itinerário, em termos desta idade, que é o acesso à Eucaristia, portanto, a primeira participação das crianças na Eucaristia. Algumas serão batizadas nessa altura e crismadas, outras já são batizadas em crianças, outras serão crismadas para essa altura, outras mais tarde, mas de qualquer modo, o que une aqui os grupos é de facto a celebração pela primeira vez da Eucaristia através da comunhão sacramental. Então, temos então o aprofundamento mistagógico que tem a ver com este saborear e aprofundar uma primeira iniciação à fé, e em segundo lugar, então, o tempo do discipulado missionário que já vincula a catequese destas idades àquilo que nós chamamos a pastoral juvenil. E, portanto, de facto, nós temos aqui uma catequese com adolescentes que resulta de uma reflexão feita a vários níveis, também com o Diretório para a Catequese, agora sim, com aquilo que foi a experiência que fizemos nos últimos anos com o CS aqui no concreto da nossa Diocese e também a nível nacional, e também com a reflexão que já vinha sendo trabalhada há uns anos sobre a catequese com adolescentes. E, de facto, sempre temos por base aquilo que é o modelo catecumenal, e o modelo catecumenal não é apenas um modelo para seguir, mas é uma inspiração. Portanto, toda a catequese e iniciação deve inspirar-se naquilo que é esta modalidade do catecumenal, que tem sobretudo a ver com a audição da fé, do anúncio da fé e a recepção da fé. Portanto, a trabalhar a questão da recepção da fé é aquilo que nós, de facto, somos chamados a fazer naquilo que é uma lógica de acompanhamento do processo de desenvolvimento da pessoa e como é que, de facto, a dimensão da fé recebida nos sacramentos e professada também se vai transformando à medida que a pessoa também vai crescendo. E, portanto, nesse sentido, então, esta catequese com adolescentes prevê aquilo que é um protagonismo particular e específico dos adolescentes na catequese, portanto, definir qual é que é o seu protagonismo, e muito daquilo que tem sido a nossa experiência é que o seu protagonismo pode passar pela lógica projetual, no fundo tem a ver com a dinâmica do ver, do julgar e do agir. Portanto, a pessoa, de facto, olhou a realidade, viu-se assim na realidade, interpretou-a à luz da fé, e agora vamos seguir uma lógica de ação através não apenas de coisas que se fazem, mas de um projeto prolongado, refletido, e que nasce, de facto, daquilo que se ouviu, da palavra que se ouviu e meditou. Podemos avançar, então? Então, neste sentido, nós, quando falamos do aprofundamento mistagógico, como eu estava a dizer, de facto, nós temos neste itinerário o primeiro bloco de iniciação à vida cristã, que é o tempo anterior. Portanto, são apenas 3 anos em que se trabalham os elementos fundamentais da fé. Depois, estes elementos são desdobrados e aprofundados neste tempo, no ambiente mistagógico. Portanto, vamos ter aqui os grandes eixos da vida cristã e da fé, portanto, a questão da fé, a questão da moral, a questão da liturgia, e há outra que me está a faltar, mas a gente já lá vai, depois em termos de tópico. E, portanto, aqui, a Bíblia. É isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, a dimensão bíblica, a dimensão da fé, o credo, os mandamentos e a liturgia. Portanto, são estes os 4 pilares da vida cristã que são aqui aprofundados. E, portanto, aqui é um tempo de aprofundamento dos elementos da fé antes recebidos aqui agora, vamos lá ver. O tempo de aprofundamento faz pela experiência, não é? E, de facto, há um aprofundamento dos elementos recebidos antes. Depois também é importante, à medida que, de facto, a adolescência se vai configurando como uma realidade presente na vida dos adolescentes, esta dinâmica, sabemos, do criar laços e reforçar a vida em grupo e na comunidade cristã. Isto é importante para a catequese com os adolescentes. Podemos avançar. Pois vocês, o que eu não disser aqui, leem com mais atenção agora nas férias do verão. Está bem? Portanto, depois temos o tempo do discipulado missionário, portanto, que se abre a partir dos 15 anos e vai essencialmente até aos 18.
é importante salientar que, no contexto da nossa tradição catequética em Portugal, sempre a catequese das crianças acompanhou o ritmo da escolaridade obrigatória. Foi assim com a quarta classe, há 50 anos, há 50 ou 70 anos atrás, podemos dizer assim, quase há 70 anos atrás. Foi depois com o programa dos anos 80, com os catecismos dos anos 90, com o 9º ano como escolaridade obrigatória, e então a catequese até ao 10º ano, e agora então prevê-se que a catequese propriamente dita, assim nestes moldes de crianças e adolescentes, vá até aos 18 anos de idade. Porque aqui há uma questão que é preciso ter em conta, que é o facto de nós chamarmos jovens àquilo que não é jovem. Aliás, e tanto do ponto de vista dos adolescentes como do ponto de vista dos adultos, não é? Todos nós hoje em dia vemos uma senhora com 70 anos ou 80 e dizemos está tão jovem, não é? Ou morreu com 85 anos, era tão nova. Portanto, nós temos, de facto, o mito da eterna juventude e todos queremos ser, como diz o Armando Mateu, Peter Pans. Né? Queremos todos descobrir o elixir da juventude, viver jovens. E, portanto, a juventude é algo que acaba por quase não se viver, porque nós somos jovens antes e somos jovens toda a vida e, portanto, falar de jovens hoje em dia até soube muitas vezes dizer o que importa é um espírito jovem. E é verdade, mas também nesta circunstância é bom ter presente que, de facto, vou só aqui abrir uma coisinha para vocês, para vos ajudar aqui a criar uma situação melhor. Onde é que eu tenho isto? Então, está aqui Descompartilho. Não é preciso, não é preciso. Se quiser descompartilhar, podes compartilhar. Eu posso partilhar aqui a minha. Só um bocadinho para vos dar aqui uma nota. Não sei se vou conseguir partilhar, mas se calhar vou. É já agora, isto não estava parte. Isto não fazia parte do programa, mas já que aqui estamos, vou cá ver se eu consigo. É aqui, é isto mesmo. Pronto. Então agora não é isto, há de ser isto. Já estão a ver? Em princípio estarão. Estão a ver? Sim. Pronto. Sim, é os jovens em Portugal, Sim, certo? eu estou a ver, eu consigo ver. Agora não estamos a ver jovens, só estamos a ver letras. Mas é Estava isso mesmo. escrito, era isso que eu Pronto, é isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, há um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, só para termos esta noção, 2021, um estudo com amostragem de 2,2 milhões de jovens entre os 15 e os 34 anos, ok? E, de facto, diz que o limiar diferenciador está nos 25 anos. O que significa que os jovens entre 14 e 24 atuam e pensam de uma forma muito diferente dos jovens a partir dos 25 anos. De tal forma, temos aqui estas idades, a partir dos 15 anos até aos 24, segundo este estudo, em que os jovens pensam sensivelmente da mesma maneira, ou melhor, de forma substancialmente diferente depois daqueles que têm 25 anos. Então, conseguimos, de alguma forma, considerar 3 faixas etárias, segundo este estudo, entre os 15 e os 19, portanto, nós estamos entre os 15 e os 18 no tempo do aprofundamento do discipulado missionário, e depois então temos os 20 e os 24, aqui de facto podemos considerar a juventude, e com mais 25 a entrada na vida adulta. Agora, de facto, segundo este estudo, o critério essencial para entrar na vida adulta é ter independência financeira. É interessante. Se quisermos agora ver como é que temos aqui a questão da divisão das idades no diretório para a catequese, temos então a adolescência 1, a primeira adolescência dos 11 aos 14, dos 15 aos 18 a adolescência 2 e depois então dos 19 aos 21. Portanto, há uma forma nós conseguimos, segundo esta análise, considerar aqui aquilo que são 3, podemos dizer, 3 âmbitos etários, faixas etárias, para considerar aquilo que estamos aqui a desenvolver e a propor, segundo o itinerário também que já está aprovado. É importante considerar estas idades também tendo em conta, e penso que é mais fácil assim,
as etapas do escotismo. Onde há escotismo, sensivelmente, os lobitos corresponde ao tempo do despertar da fé 2 e ao tempo de iniciação à vida cristã. Depois, o aprofundamento mistagógico corresponde aos exploradores. Acho que somos moços em termos dos marinheiros, se não é assim, alguém corrija. E depois temos os pioneiros e os marinheiros, acho que não sei se são marinheiros, acho que é os marinheiros. Portanto, sensivelmente, até aos 18 anos de idade, podemos dizer assim, e depois então vêm os capitães a seguir. Está bem? Essa irmã que posso partilhar a tela novamente. De facto, quando nós falamos da catequese dos 14 anos em diante, 14, depois isto aqui, claro, as idades são sempre indicativas, não é? Portanto, dos 15 aos 18, 14, 15, por aí. Então, nós vamos focar-nos naquilo que é um conjunto de temas que têm a ver já com a juventude e com aquilo que pode ser depois a questão mais vocacional na vida adulta. Portanto, trabalhar aquilo que é a questão da vocação cristã e os diversos vocações na Igreja e de que modo é que a pessoa se coloca diante destas situações. Portanto, a ideia é que nós consigamos, de facto, criar aqui uma continuidade entre a pastoral da adolescência e a pastoral juvenil, que é uma realidade diante da qual nós temos sempre perplexidade. Dizemos sempre que andamos 10 anos, andamos não sei quantos anos, depois vai-se tudo embora, e portanto a ideia é que se consigam criar propostas de continuidade. Pronto. Então agora, aterrando nos materiais concretamente e nos catecismos que vão sair, portanto nos materiais catequéticos, agora temos aqui o quadro completo, não é? Chamo a vossa atenção para as linhas a cor-de-rosa. São os materiais catequéticos que irão sair no próximo ano pastoral. Um já saiu, mas só quem monta, que irão estar disponíveis no próximo ano pastoral. Só dar aqui a indicação que, de facto, segundo o novo itinerário, um percurso para o crisma, podemos dizer assim, para a celebração do sacramento da confirmação, chamado Discípulos da Força do Espírito, acontece dentro do tempo do discipulado missionário, em qualquer ano, conforme a opção da paróquia. Ok? Pronto. Aqui, quando vemos esta lista completa, nós voltamos àquela ideia dos catecismos por anos. Certo? Lá. Ali o despertar da fé 2 corresponde, como eu vos ensinei a fazer quando foi a apresentação do itinerário. Se forem ver o itinerário, tem lá escrito isso a lápis. O despertar da fé 2 corresponde ao primeiro catecismo. Depois o discipulado e amigos de Jesus corresponde ao segundo catecismo atual. O Pai Nosso e os sacramentos ao terceiro atual. E o Deus Jesus Cristo e o Reino de Deus ao quarto ano atual. Certo? Depois temos então, ver a palavra, então, aquilo que eu me estava a esquecer há bocado, o quinto ano sobre a Sagrada Escritura, o sexto ano sobre o credo, ok? O sétimo ano sobre os sacramentos, o oitavo ano sobre os mandamentos e as bem-aventuranças, sobre a moral, certo? Entramos depois no nono ano, décimo primeiro e 12º, e portanto aqui temos, se quisermos, os anos escolares, mas de facto a ideia não é que a catequese fique vinculada aos anos escolares, mas isto é só para a gente perceber o que é proposto a cada idade, e já vamos ver as modalidades em que isso pode ser então compaginado segundo a realidade de cada comunidade, consoante os adolescentes que se têm, os catequistas disponíveis e a proposta pastoral que a paróquia é capaz e pode desenvolver. Põe mais volume. Então, estão lembrados daquelas linhas a cor-de-rosa que correspondem a 3 anos, ou melhor, a 3 temáticas catequéticas. É isso. 2 relacionadas com o tempo de aprofundamento mistagógico, portanto, o aprofundamento mistagógico 3 sobre os sacramentos e o aprofundamento mistagógico 4, viver da amizade com Cristo, sobre a moral cristã. E, portanto, o recurso catequético Viver os Sacramentos já está disponível, já foi publicado agora neste ano pastoral. Algumas paróquias já o começaram a utilizar.
nós fizemos uma pequena apresentação deste material para quem pôde e quis participar. Depois temos o recurso catequético Viver a Amizade com Cristo, que só estará disponível, segundo o site dos Salesianos, em novembro de 2024. Agora, nós, para fazermos esta apresentação, perguntámos e disseram-nos que isso era razoável, tanto a Comissão Episcopal de Educação Cristã como o Secretariado Nacional de Educação Cristã, que para os catequistas que iniciarem os materiais sem estarem publicados, serão disponibilizados alguns PDFs com as catequeses iniciais, sobretudo o guia do catequista, para poder começar a trabalhar com esses materiais a tempo e horas. Agora, de facto, como vocês podem ver, nós temos aí as idades. Portanto, o AM3 dá para 12, 13 anos, o AM4, 13, 14 anos. O que já iremos ver, no caso de haverem grupos com diversas idades, em que não é possível fazer um grupo por anos, consoante está aqui, então podem juntar adolescentes dos 12 aos 14 anos e fazer no ano os sacramentos e no outro ano, então, a amizade com Cristo. De modo que quem passa por cada tempo, esse é que é o critério essencial. Não importa se dá primeiro os sacramentos, se dá primeiro a amizade com Cristo. O que importa é que quem passa por cada tempo percorra os percursos propostos para cada tempo. Se é os sacramentos primeiro ou se é os mandamentos depois, ou o contrário, não interessa. O que interessa é que as pessoas passem pelos conteúdos e pela experiência prevista nos catecismos. Certo? É claro que depois isso às vezes traz dificuldades, porque as pessoas pensam que isto andou no primeiro ano e agora vai para o ano 0, ou andou no terceiro e agora vai para o segundo, mas temos que tirar esta linguagem dos anos e perceber que temos este tempo, vai estar aqui 4 anos neste bloco. É um bocadinho como aos escuteiros, faço-me entender? É bom ter esta visão de que, entrando num tempo, são 4 anos para estar ali, ou 3 no caso do iniciar a vida cristã, ou 1 ano no tempo do despertar da fé. Portanto, é bom considerar isto. O despertar da fé é simplesmente 1 ano, iniciar a vida cristã são 3 anos, independentemente do que se faz e do percurso que se segue. Okay? E depois, o tempo do aprendimento mistagógico e o tempo do discipulado missionário é 4 anos cada um. Ok? Então, temos estes dois que vamos para trás, irmã, desculpe. Podemos ir para a frente, não tem problema. Pronto. É só dizer que está aí esse catecismo ainda, esse azul. Já vamos lá depois mais à frente, que é do tempo do discipulado missionário, que estará disponível em setembro. E como veem, também tem 14, 15 anos, para precisamente possibilitar ser também dos 15 e dos 16. Pronto, é um bocadinho por aí. Mas depois já vamos ver com mais pormenor a questão da conjugação dos diversos recursos com as idades. Vamos então? Pronto, então, o Viver os Sacramentos é um catecismo. Nós chamamos de catecismo destes materiais e, portanto, vamos continuar a chamar, em termos técnicos e específicos, não devia ser, ou rigoroso, não devia ser catecismo. Catecismo é outra coisa, mas de qualquer modo, vamos utilizar a mesma linguagem. É melhor chamar catecismo do recurso catequético, ou recurso pedagógico, ou isto ou aquilo. Eu gosto sempre pouco dos recursos. Então, recursos humanos, não posso com a palavra recursos humanos. A pessoa não quer, o humano não quer um recurso. O humano é sempre uma potencialidade e nunca um recurso. Bom, ou seja, temos sempre a impotência, podemos sempre ser mais qualquer coisa. Bom, mas agora vamos estar aqui a falar de filosofias esta hora da noite. Bom, então temos o Viver os Sacramentos, portanto, os catecismos do tempo 3, tempo 3 não, do terceiro tempo, do aprendimento mistagógico, têm um esquema semelhante ao esquema que nós estamos habituados na catequese da infância, que é um bloco até ao Natal, um bloco até à Páscoa e um bloco depois da Páscoa. Portanto, isto, a gente quer não, a catequese faz no ano pastoral, faz em ritmo semanal habitualmente e faz com o material que existe, a gente vai tentar melhorá-lo o mais possível. Aqui é sempre bom recordar o que nos dizia o Sr. Dom José Policarpo. Dizia que um bom catequista faz sempre boa catequese. Mas precisa ter os materiais e de competências, tudo para melhorar. Qual catequista
com materiais ou sem materiais, fará sempre uma catequese. Portanto, é bom termos consciência disto. Os materiais são o que são, não vão ser a resolução dos problemas todos que a gente tem. Aliás, que até vão ser fonte de alguns problemas, mas isso faz parte da vida. Pronto. Então, perceber que, de facto, na lógica do aprofundamento mistagógico, nós temos, então, um núcleo temático trimestral, são 3 trimestres, e cada trimestre, então, termina com um pequeno projeto. Portanto, a lógica projetual e a iniciar-se já aqui o tempo de aprofundamento mistagógico. Ok? Podemos avançar? Depois vão ter tempo de falar sobre o catecismo, o que é que tem, o que é que não tem. Este é igual, portanto, é o mesmo esquema. Portanto, 3 blocos com tema central e depois o projeto. Ok? Podemos avançar. Portanto, está previsto para o aprofundamento mistagógico o envolvimento da família. Portanto, lembramos que o itinerário é todo ele com as famílias. Portanto, não se trata aqui de uma catequese familiar com pais com filhos adolescentes, mas trata-se aqui de envolver os pais na caminhada dos filhos e também ajudá-los a ser pais e educadores da fé. Portanto, isto faz, sobretudo, a partir de alguns encontros com pais, em que eles também podem ser motivados para participar nos projetos da catequese que os filhos estão a realizar ou fazer em conjunto. Portanto, aqui a lógica é não ser uma lógica intergeracional, vamos dizer especificamente, mas é ajudar os pais também a ser pais e criar ambientes em que os pais possam falar dos seus problemas educativos, os problemas dos filhos, dos seus problemas pessoais. Portanto, aqui não se trata propriamente de informação, mas trata-se de um ambiente de partilha que é sempre bom se envolver também nestas idades da adolescência. Vamos andando? Pronto, temos aí depois os temas dos pais, são 3 encontros por trimestre. Vamos andando. Depois a gente está aqui toda a noite. Pronto. Então, agora temos, já falei do aprofundamento mistagógico, 2 catecismos, um já está disponível, o outro vai sair em novembro, com a possibilidade de haver PDFs, pelo menos o guia do catequista, a partir de setembro. Que será entregue na formação, onde os catequistas vão participar, em princípio. Isto é tudo em princípio. E é bom a gente ver de alguns princípios. Agora, vamos situar-nos aqui no tempo do discipulado missionário, o percurso 1, que se chama Raízes. Portanto, é importante perceber a lógica. Nós aqui estamos numa dimensão mais de construção da pessoa e de olhar para a construção da identidade pessoal, que é sempre uma entidade comunitária, e esta lógica da vida cristã como vocação. Então, olhar para esta questão das raízes é o primeiro tópico deste percurso. Dizer-vos que estes percursos do discipulado missionário estão organizados em grandes núcleos temáticos, não por trimestre, mas mais ou menos por um ritmo mensal, mais ou menos como o CS, vamos dizer assim, e portanto trabalha-se um tema, e esse tema é uma catequese, e essa catequese trabalha-se em várias semanas. E portanto, temos sempre um encontro introdutório, que de alguma forma dá o mote para o ano, e depois temos aquilo que diz respeito aos temas que vamos trabalhar. No caso, a irmã já pôs aqui, mas depois vocês veem, até o amor, a felicidade, outros temas, a liberdade, a fé e a amizade. Portanto, a ideia de termos 5 blocos ou 5 núcleos temáticos é para que os catequistas possam ter liberdade para escolher os que quiserem. Naturalmente, não se vai conseguir percorrer todo o percurso, ok? Mas também não é relevante. Não se faça tudo. Porque a partir destas idades é importante compaginar aquilo que são os percursos da catequese com aquilo que são milhentas atividades que se fazem a nível das paróquias, com estas idades, ou propostas diocesanas que sejam propostas. Portanto, a ideia é que, de alguma forma, se possa compaginar aquilo que é este percurso com outras propostas que possam existir. Certo? Bom, temos a avançar.
Portanto, aquilo que eu estava a dizer há pouco, que a irmã já tinha avançado, é que, de facto, cada catequese tem um tema específico e cada catequese desdobra-se em 4 encontros. Portanto, o encontro escuta é um encontro mais centrado na escuta da palavra de Deus. O encontro observa, mais focado na pessoa e na resposta da pessoa à palavra de Deus. O encontro de oração, mais centrado e focado numa experiência de oração. E depois, então, o encontro vivo, mais focado na transformação que decorre deste processo, tendo em conta aquilo que é a dimensão pessoal e do grupo, e também aquilo que diz respeito à construção de um projeto. No caso do discipulado missionário, estes projetos não são trimestrais, mas são anuais. Portanto, o projeto Raízes, já estamos a ver onde é que nos vai dar em termos de projeto, não é? Tantas ideias que já estão a florescer nas nossas cabeças quando falamos num projeto relacionado com as raízes. Portanto, já podem começar a trabalhar nesse campo. Vamos lá. Pois, pode seguir, irmã. Obrigado. Pronto, agora fazer uma síntese disto tudo. Temos os dois, vamos focar-nos nos tempos da adolescência e vamos pensar que, de facto, esses tempos começam no atual 5º ano, nos 10 anos de idade, como está aí. Temos aí os percursos, as idades e o ensino, portanto, a escola. E, de facto, nós, como já existem catecismos da infância, entretanto, que se mantêm, ou seja, até ao 6º ano mantêm-se os catecismos que temos, certo? A partir do 7º é que, então que se introduz já esta dimensão do novo itinerário. E, portanto, podemos, se tivermos grupos por idades, portanto, grupos dos 12 anos, grupo dos 13, grupo dos 14, portanto, por idades certinhas, então podemos fazer este ano consoante aqui está escrito nesta primeira opção, que é os 12, 13 anos seguem o catecismo AM3 Ver os Sacramentos, os 13, 14 anos seguem o Ver em Cristo, e como a partir do 9º ano, a partir dos 14 anos só há um, então a ideia é que possam os que têm mais de 14 anos seguir esse percurso. É um percurso também muito mais aberto, que permite conjugar diversas idades. Ora, era bom que nas nossas práticas pastorais nós, de facto, não... era bom. Isto é... Pronto. Ou seja, se há um itinerário aprovado, era bom que nós, na conjugação das diversas faixas etárias, tivéssemos isso em conta. E, portanto, não misturássemos, podemos dizer assim, adolescentes, o tempo do aprofundamento pedagógico com o discipulado missionário. Portanto, criar aqui 2 unidades, 2 grupos, penso que era mais razoável do ponto de vista pastoral. Até este o espírito itinerário. Portanto, até aos 13, 14 anos, até o 8º ano, então temos os pré-adolescentes neste aprofundamento pedagógico, e depois então a partir do 9º é que podemos, de facto, dar aqui um tom mais juvenil à coisa, que a gente gosta sempre de dar um tom mais juvenil. Agora, é importante perceber uma outra coisa, que quando nós falamos daquilo que são jovens e pastoral juvenil, isto vai em conta aquela conversa que eu tive há pouco, de facto, considerar a idade juvenil, podemos considerar todas estas idades. Considerar a pastoral com os jovens só depois dos 18 anos. Certo? É importante considerar isto. Até porque, como vão ver, para a Santa Sé, para um jovem se inscrever numa atividade da Santa Sé de jovens, é a partir dos 18 anos. Portanto, a partir da maioridade, nós temos que considerar, de facto, que já entra numa lógica diferente. Bom, está bem? Temos então esta primeira opção. Segunda opção. Portanto, como eu já disse há pouco, para grupos heterogéneos, portanto, aqui, ou seja, imaginemos que nós temos poucas crianças ou poucos adolescentes e temos que juntar os dos 12 aos 14 anos. Então, podemos juntá-los. E vamos escolher seguir, como eu já disse há pouco, um dos percursos, ou AM3 ou AM4. Certo? Então, temos aqui malta dos 14 aos 18 anos, o que é que vamos fazer com eles? Então, podemos juntá-los todos
e seguimos o discipulado missionário 1. Agora, há alguns catequistas e responsáveis de jovens que estão muito preocupados com aquilo que são as propostas relacionadas com o jubileu dos jovens e com o jubileu e com o jubileu. Jubileus há sempre. Ok? E há de haver jubileus. Portanto, o que se considera é que, de facto, o itinerário catequético deve ser seguido e tudo aquilo que são propostas relacionadas com o jubileu dos jovens ou o jubileu local, ou seja o que for, são então compaginadas com o percurso que o grupo está a seguir. Ok? E, de facto, tudo aquilo que é proposto pela Pastoral Juvenil da nossa Diocese é como um suplemento àquilo que é o ritmo dos jovens e das comunidades. Então, segunda opção, penso que está esclarecido. Terceira opção, imaginemos que estamos ali na paróquia onde eu estive, já não sei se está cá alguém, de Fanhões, por exemplo. Paróquia de Fanhões. Que é uma paróquia pequenina e tem mais ou menos uns 14 ou 15 adolescentes de diversas idades. Então, se calhar, a gente vai juntar toda a malta. Não é? E vai seguir um itinerário, um tema, ou escolhe trabalhar um tema hoje, um tema amanhã, mas pronto, mas é bom seguir o itinerário e, portanto, pode seguir o itinerário que a gente quiser e adapta consoante aquilo que é a realidade. Ok? Pronto. Certo? Em termos de celebrações, de facto, quando nós falamos da profissão de fé, ela está situada na faixa tradicional, que é o 6º ano. E, de facto, o Crisma aparece naquilo que é o tempo do discipulado missionário, como eu já fiz referência. Ok? Então, vamos avançar. Agora, vou dar a palavra à irmã Isabel. Vou descansar um bocadinho. Então, como o Padre Tiago já referiu, portanto, os materiais do AM3 saíram em março, abril passado, e como muitos de vós tereis recordados, fizemos já uma primeira apresentação destes materiais. Foi uma formação muito necessária e pertinente na altura, porque era preciso este primeiro contacto, era um novo material, aparecia aqui, era preciso situá-lo no diretório. Contudo, percebemos que precisamos de ir mais além, não é? E por isso nós propomos este ano voltar a pegar na formação também sobre este material, sobre este catecismo, digamos assim, juntando os 3 que saem. E o que propomos, vão haver por toda a Diocese encontros presenciais no início do ano pastoral, já vamos dizer as datas a seguir, nos quais nós vamos aprofundar qual é a pedagogia catequética que está subjacente ao aprofundamento mistagógico e ao discipulado missionário. Consideramos que isto é fundamental para que depois os catequistas se sintam capacitados para pegar nestes materiais e, a partir do que eles são, efetivamente chegar a esta pedagogia catequética e esta experiência de aprofundamento que se pretende fazer nestas idades e proporcionar nestas idades. Vamos aprofundar a pedagogia catequética própria que está subjacente a cada um dos tempos. Vamos ver como é que a pedagogia de projeto está proposta em cada um destes materiais e está feita de forma diferente. Vamos conhecer os materiais mais profundamente. Vamos falar do envolvimento das famílias, ver mais detalhadamente e vamos fazer uma proposta para o encontro de início de ano, que, como viram antes, no esquema de cada catecismo, ele tem sempre um encontro de abertura do ano e vamos fazer uma proposta concreta. Pois, ao longo do ano pastoral, nós propomos a realização de encontros online, na primeira semana de cada mês, portanto, uma vez por mês, e nesses encontros nós queremos fornecer aos catequistas pistas para a realização dos encontros de catequese de cada um destes catecismos, do VM3, do VM4 e do DM1. Isto porquê? Porque
temos aqui uma nova forma, uma forma diferente de apresentar estes encontros, de propor estes encontros. E é preciso, então, ir refletindo como é que se pode pegar em cada encontro para ser fiel a esta pedagogia catequética que está subjacente a este material e que é definida pelo itinerário. Nestes encontros online serão dadas também sugestões para os projetos. No CIS, as indicações para os projetos eram muito claras. Tinha-se os conteúdos, as formas de fazer, os instrumentos de registro, de avaliação. Nestes materiais, elas vêm apenas com pistas indicativas e, portanto, nós queremos dar-vos sugestões concretas. E também queremos que estes encontros online se tornem também um espaço de partilha de experiências. Hoje em dia, ser catequista da adolescência é um desafio contínuo e sabemos que todos precisamos de nos ajudar mutuamente e de caminhar em equipa. E, portanto, estes encontros pretendem também fomentar isso. Este trabalhar em conjunto, refletir em conjunto, encontrar caminhos em conjunto, acompanhar-nos mutuamente nesta missão bonita e muito desafiadora de ser catequistas da adolescência, com estes materiais concretos. Então, os locais são estes que estamos aqui a ver. Os encontros iniciarão a 14 de setembro até 26 de outubro, portanto, em manhãs de sábado e tardes de domingo. Estes serão os encontros presenciais. Pois, nesta altura, nos encontros presenciais, nós iremos anunciar quais é que são as datas dos encontros online. Podemos ver aqui, não vou estar aqui a referir, só falta aqui confirmar o local de uma vigararia, sendo que é muito bom que o maior número possível de catequistas da adolescência participe nestes encontros, para se capacitarem para esta missão, sendo que, como já em outras edições de formação, cada catequista pode inscrever-se na data e no local que preferir. As inscrições serão no nosso site, como habitualmente, e quando tiverem abertas, depois daremos indicações sobre elas. A palavra ao Padre Tiago. Bom, já falei um bocadinho sobre este tópico, agora vai ser mais rápido. Portanto, conversámos com o Serviço da Juventude aqui de Lisboa e, de facto, vai realizar-se o Jubileu dos Jovens, portanto, no contexto do ano jubilar, de 3 de julho a 3 de agosto. A peregrinação será, então, de 26 de julho a 5 de agosto, portanto, mais uns dias para o autocarro, com passagens por Barcelona e Turim, portanto, vai-se por um lado, depois vem-se por outro, não é? E na volta vem-se por Lourdes. As idades são dos 18 aos 30, portanto, é indicativo, que não quer dizer que não possa ir gente mais nova e gente mais velha, mas de qualquer modo é bom olhar para esta referência de Roma. E as inscrições são de setembro a novembro, portanto, quem andou com os jovens a preparar-se também para o jubileu, tem aqui já o valor estimado de mais ou menos 700 euros, 650, 750, para aquilo que diz respeito à viagem a Roma. Obrigado. Pronto, neste sentido, haverá uma preparação espiritual para quem vai participar, então, no Jubileu dos Jovens. Portanto, haverão cadernos mensais para serem trabalhados em grupo, como foram agora, sensivelmente, estes do E Agora. Portanto, nós estamos a falar já da Pastoral dos Jovens. E haverá encontros de preparação para estas pessoas que irão à peregrinação, consoante os dias que aí estão. Devo dizer-vos, já agora, que no dia 31 de maio, há o dia jubilar diocesano, e é nesse dia que a catequese vai participar, ou vai ter o seu jubileu. Os catequistas, crianças, adolescentes, tudo junto. E, portanto, vai ser num dia jubilar diocesano, 31 de maio de 2025, e, portanto, para o ano não haverá o dia do catequista, o dia dos adolescentes, ou isto ou aquilo, mas tudo se encaminhará para este dia. Está bem?
Também dizer-vos que a Vigararia 1 de Lisboa está a organizar uma viagem, uma peregrinação ao Jubileu dos Catequistas, que será em setembro. Portanto, os jovens vão em agosto, os catequistas vão em setembro, com datas de 22 a 29 de setembro, vão visitar a cidade, e também a participação no Jubileu, com um preço muito mais simpático do que os jovens, como estão a ver, né? É sensivelmente o dobro, mas de qualquer modo, quem tiver gosto em participar e tiver possibilidade também de o fazer, tanto financeiramente como em termos de programação de férias, não é este ano, é só em 2025, não se esqueçam, está bem? Não é já este ano, portanto não vou já mudar as férias por causa disso. Pode contactar a Cecília, uma catequista da Vigararia 1, que está a organizar esta viagem, está bem? Está aqui, já agora vou responder a esta questão. Está aqui alguém a perguntar se há alguma questão para os jubilados adolescentes. Portanto, os jubilados adolescentes da Diocese de Lisboa vai ser a 31 de maio. Ok? Nós não vamos organizar nada a Roma, porque é muito complicado. Já agora a questão das crianças também foi. E, portanto, é muito complicado levar pessoas menores em grupo de catequese para viagens dessa natureza. E, portanto, nós optamos por fazer o jubileu dos adolescentes e das crianças em Portugal, em Lisboa. Está bem? Quem quiser ir, vai a título individual ou paroquial, porque pode fazê-lo. Está bem? Desculpem já ter respondido a isto, mas já que estava a sair, portanto, que eu já respondido. Agora, a irmã Isabel fala sobre o Despertar da Fé, portanto, aqui com o percurso 2, mas explicando um bocadinho também o percurso 1. Voltamos agora aqui ao princípio do itinerário, para também percebermos qual é o contributo que a nossa diocese pode dar na tradição que temos já de Despertar da Fé para este itinerário de início à vida cristã. Então, só aqui para nos situarmos, então nestes 4 tempos do Despertar da Fé que víamos no início, nestes 4 tempos do itinerário, perdão, que víamos no início, o Despertar da Fé é o primeiro. E diz o itinerário que só aqui para nos situarmos um bocadinho, então este tempo do Despertar da Fé é sobretudo um tempo de primeiro anúncio para uma primeira adesão a Jesus, e centra-se e preocupa-se com o acompanhamento das famílias nestes primeiros anos de vida dos seus filhos, não é? Proporcionando estas experiências de primeiro anúncio. Nós temos todos consciência que até agora a Igreja tem apostado na preparação dos batismos, e depois a única proposta que tem para as crianças é a catequese da infância quando se entra para o primeiro ciclo, portanto, aos 6 anos. O que faz aqui um hiato grande num momento de crescimento da criança muitíssimo importante para a formação da sua personalidade, no momento em que os pais também estão muito sensíveis e mais disponíveis para o acompanhamento da criança. Até agora a Igreja não tem tido uma proposta oficial. De facto, o Despertar da Fé surge, e já surgiu na nossa Diocese há bastantes anos, primeiramente nas instituições, para colmatar esta falha, e efetivamente tem-se vindo a constatar que as crianças que vivem o Despertar da Fé depois chegam ao primeiro catecismo já preparadas para então uma catequese sistemática, enquanto que a maior parte das crianças vem para o primeiro catecismo sem esta iniciação, não é? E o que dificulta muito, como todos os catequistas fazem essa experiência, implementar aquilo que é a catequese sistemática prevista. E, portanto, o Despertar da Fé aqui vem aqui colmatar esta situação. E quando o diretório fala do Despertar da Fé, diz aqui algo muito importante, que depois se vai refletir na pedagogia seguinte, que é atenta ao desenvolvimento da confiança, da gratuidade, do dom de si, da invocação e da participação como condição humana na qual se enxerta a força salvífica da fé. Portanto, o Despertar da Fé vai centrar-se nas condições humanas de abertura à graça, de abertura ao dom de Deus, e não é ainda uma catequese sistemática. No itinerário, a catequese sistemática começa então no tempo 2 da iniciação à vida cristã.
O despertar da fé o tempo está estruturado em 2 percursos. O chamado despertar da fé 1, que diz respeito a grupos com idades, com crianças com idades correspondentes ao ensino pré-escolar, portanto, dos 3 aos 5 anos, e as paróquias podem constituir grupos com crianças destas idades, nos quais as suas famílias podem participar, e depois o despertar da fé 2, aos 6, 7 anos, com as idades que agora estão com o primeiro catecismo, que é então um primeiro catecismo atual, mas em modo de despertar da fé, e naturalmente não há necessidade de fazer o percurso 1 para iniciar o 2. Há muita vantagem em fazer o percurso 1, porque estas idades são muito fecundas em termos da abertura ao mistério de Deus, mas não há necessidade, onde não for possível, não há necessidade de fazer o 1 para implementar o 2. Gostaríamos aqui de aproveitar esta ocasião para partilhar convosco um pouco o que foi a experiência que fizemos este ano, esta experiência de implementar um percurso do despertar da fé 1. E neste caso pegámos no C. Portanto, o que é que nós fizemos? A equipa diocesana do Despertar da Fé. Redigimos uma primeira versão deste percurso 1C, com 18 encontros e uma proposta de celebração de bênção das crianças por ocasião do dia 2 de fevereiro. Houve 12 paróquias que tiveram grupos do Despertar da Fé com crianças nestas idades. Algumas paróquias fizeram encontros semanais com os pais ou quinzenais, portanto houve paróquias que fizeram semanal, houve paróquias que fizeram quinzenal, houve paróquias que fizeram com pais, houve paróquias que fizeram sem os pais. E estes catequistas que implementaram estes encontros participaram nos encontros de formação do Despertar, nos quais nós trabalhamos a pedagogia própria do Despertar da Fé. E quando olhamos à avaliação, vemos que o percurso do Despertar da Fé, tal como foi pensado no seio da equipa que redigiu o itinerário, apresenta-se globalmente adequado, ali com alguns ajustes a fazer, mas confirmou-se que a ideia está adequada. Há uma grande satisfação por parte dos catequistas relativamente às propostas feitas e, sobretudo, um balanço muito positivo do envolvimento dos pais nas paróquias. Foram identificados sinais de aproximação à comunidade cristã por parte de pais, sobretudo dos que participam nos encontros, mas também daqueles que não participam e que foram contagiados pela alegria das crianças. É uma experiência muito positiva e por isso nos animou este ano, a nível do Despertar da Fé 1, nós vamos avançar para a redação de um novo percurso, desta feita o percurso do Despertar da Fé 1A, que a base são encontros quinzenais com a presença dos pais, mas como já vimos, já houve variantes na sua aplicação e com avaliação positiva, embora diferentes impactos, como é óbvio. E, portanto, a formação destes catequistas será em conjunto, em princípio, com os dos catequistas do Despertar da Fé 2 e os esquemas dos encontros e alguns materiais de apoio que nós produzimos serão facultados nos encontros de formação do Despertar da Fé. Nós animamos as paróquias a que, onde haja possibilidade, que comecem também a fazer esta experiência de constituir grupos do Despertar da Fé 1 com crianças até aos 5 anos. Contudo, o nosso foco este ano está no Despertar da Fé 2 e gostaríamos aqui, para que se compreenda melhor do que é que estamos a falar, de apresentar aqui então este quadro conceptual, ou seja, quando estamos a falar de Despertar da Fé enquanto primeiro anúncio na comunidade e na família, o que é que estamos a falar? O Despertar da Fé anda muito neste movimento entre acolher e responder, acolhimento-resposta, acolhimento-resposta. Antes de mais, por parte da família. Quando as famílias nos chegam, não vêm em branco, como é lógico, não é? A família vem, se ela procura a catequese ou Despertar da Fé para os seus filhos, é porque ela já fez experiências de confiar em Deus. Já fez alguma experiência de união dentro da família, de serviço, de cuidado, de hospitalidade.
por mais desestruturadas que as famílias sejam, por mais atribuladas que o seu percurso seja, toda a família já fez alguma desta experiência e traz esta bagagem consigo. E o que vai acontecer é o anúncio principal. O Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, coloca aqui duas nuances sobre o primeiro anúncio, o principal ou aquele que se deve repetir. No caso do despertar da fé, trata-se do anúncio principal e, por isso, em termos de conteúdos, vamos estar centrados nas narrativas dos momentos principais da vida de Jesus. E narrativa para quê? Mais do que explicar textos, não é? Vamos pegar nestas narrativas e relacionar o seu conteúdo principal com a vida das pessoas, a vida das crianças, a vida dos pais. Para quê? Para responder à sede de Deus inscrita no coração humano e por proporcionar facilitar este encantamento por Jesus. É um tempo para se encantar por Jesus, portanto, mais afetivo, mais espiritual do que um tempo muito cognitivo, de muita explicação. E porque ele é muito experiencial, os encontros do despertar da fé centram-se muito em determinadas atitudes que favorecem a abertura ao mistério de Deus e para despertar precisamente o desejo de Deus na pessoa. Despertar o desejo de Deus. O itinerário procura uma catequese de encontro. E se não há este desejo de Deus, a pessoa mais dificilmente se abrirá a esta relação com Deus. As atitudes que aqui fala já apareceram anteriormente quando citámos o diretório no número 239, que tem muito a ver com a confiança, com a participação, com a identidade, com a celebração. São em torno destas atitudes que se vão centrar, então, os encontros do despertar. A comunidade não é alheia a este percurso. Os catequistas não fazem sozinhos a introdução e o acolhimento das famílias. As famílias são acolhidas na comunidade. E pertence à comunidade acolher as famílias na sua realidade. As famílias nunca são o que nós desejávamos, são a sua realidade, são o que são. E é como elas são que nós somos chamados a acolhê-las e a proporcionar relação, liberdade, tempo de discernimento, que as pessoas façam o seu caminho, que se deixem encantar, que se aproximem, não é? E porque elas estão num tempo oportuno, como eu já referi. A família, quando vem numa experiência e sendo pais e mães de crianças pequeninas, estão num momento oportuno para se dispor a acolher este anúncio. Porque quanto mais pequeninas são, mais as famílias se dispõem a sair de si para ir ao encontro e, portanto, ser mãe e pai é uma janela de oportunidade. As pessoas estão mais disponíveis quanto mais pequeninas são as crianças. E, portanto, o anúncio da palavra que é feito é, no essencial, uma palavra que se há de tornar fonte de vida e de alegria para que as famílias possam fazer a experiência de ser salvo. E a ser salvo impela a amar, a seguir e a anunciar, ou seja, a responder a esta experiência. Porque a família é que há de fazer a escolha de acreditar. Nós não impomos a ninguém que acredite. Não é? Acreditar é uma escolha, acreditar é o resultado de se abrir livremente a uma mudança também de vida, de mentalidade, uma decisão pessoal de acolher o dom de Deus. Isto pode acontecer pela leitura da palavra de Deus, pelo cantinho de oração que é feito em casa. Este cantinho de oração é alimentado por diversas experiências de oração e sinais e símbolos litúrgicos que são trabalhados nos encontros do despertar da fé. Aí, em simultâneo, a comunidade é chamada a responder às necessidades da família, não é? Acolhendo a família na sua realidade, acompanhá-la, estar presente nos momentos significativos ou difíceis, criar espaços de participação na vida da comunidade. É que os encontros, como já vamos ver a seguir, vão sempre desembocar em desafios que vão facilitar que o encontro do despertar se prolongue em casa, no cotidiano da família.
E isto tudo requer que a comunidade valorize os pais como sujeitos ativos da catequese. Muitas vezes nós, catequistas, temos esta expectativa que nós vamos pedir algumas coisas aos pais e temos a expectativa que eles façam o que a gente lhes pede. E que eles sejam sujeitos passivos daquilo que nós temos para lhes dar. E aqui nós temos que os valorizar como sujeitos ativos da catequese. Eles também vão fazer o seu caminho em casa, vão fazer o seu caminho connosco, vindo ou não vindo, mas precisamos de caminhar todos em conjunto. Para que, no final, pais e filhos se disponham a ser discípulos de Jesus, no fundo a responder que é isso que se pretende. O primeiro anúncio é para criar o desejo de seguimento de Jesus. E, portanto, nós temos aqui que esta dinâmica de acolhimento, do despertar, proporciona acolhimento a Deus, à família, ao primeiro anúncio e na comunidade, e a dinâmica de resposta também, o primeiro anúncio provoca uma resposta, precisa de provocar uma resposta, e a resposta há de acontecer também no âmbito da família e da comunidade. Portanto, o que é que temos aqui? Temos que o primeiro anúncio no despertar da fé é feito à família, mas também a comunidade é objeto do primeiro anúncio, porque as famílias e pelas famílias também se acontece este primeiro anúncio à comunidade. E fruto desta dinâmica, a comunidade e as famílias hão de crescer nesta disposição de se tornarem discípulos de Jesus. Como é que está estruturado, então, o percurso do Despertar da Fé 2? Está um pouco aqui como o discipulado missionário, não em blocos, mas chamamos-lhe ciclos. Um primeiro ciclo, e devo desde já fazer uma ressalva, porque este é o que está previsto, contudo, à medida que formos escrevendo e vendo a avaliação das paróquias, tudo isto ainda pode ser ajustado. Não é? A experiência pode nos dizer outra coisa. Mas temos aqui um primeiro ciclo que lhe chamamos de abertura ao mistério, em que estamos muito centrados no acolhimento das famílias e das crianças, no despertar para Deus, para a vontade de Deus, para o maravilhar-se com Deus, o encontrá-lo na natureza, em si, também nos santos. Apostamos aqui muito no desfile dos santos, em que as crianças vão conhecer esses santos e vão se querer identificar com eles como grandes amigos de Deus. Depois entramos no ciclo do Advento e Natal, no qual aqui sim é introduzida a figura de Jesus pela contemplação do mistério da encarnação e pela contemplação da família onde ele viveu. E aqui é uma ocasião para valorizar a experiência da paternidade e da maternidade. Depois temos aqui um outro ciclo que lhe chamamos Igreja, que tem aqui um momento-chave, que é uma visita, uma celebração, um momento evocativo do batismo na igreja paroquial. Descobrir o espaço igreja, descobrir que aquele é o espaço onde nós nos tornamos filhos de Deus, onde celebramos a nossa fé. Mas também aqui a Igreja enquanto comunidade dos discípulos de Jesus e o lugar de Maria nela. E este ciclo aqui tem umas características particulares, porque ele pode ser feito todo em bloco, mas também pode ser feito uma parte antes da Quaresma e outra depois já no final do tempo pascal ou depois do ciclo da Quaresma-Páscoa, porque ele vai variar muito com a data de início da Quaresma, não é? Este ano, por exemplo, temos a Quaresma a iniciar no início de março, temos temos os meses de janeiro e fevereiro, se calhar vamos conseguir fazer o ciclo Igreja todo aqui, mas se fosse neste ano que finda, em que a Quaresma começou muito cedo, isso já não era possível. E, portanto, este ciclo Igreja vai ser aqui flexível, consoante também a data da Quaresma. E depois os encontros da Quaresma e Páscoa, de facto, formam um itinerário entre si, um bloco entre si, em que desde as temáticas e os desafios à conversão próprios da Quaresma, à memória da última ceia e da paixão de Jesus, ao anúncio da ressurreição e ao conhecimento do Espírito Santo, forma aqui todo um bloco em torno, então,
dos conteúdos propriamente do querigma. E, finalmente, temos aqui o ciclo da celebração do Sinal da Cruz, que termina o ano, não como uma festa de catecismo, não tem essa característica que nós conhecemos das festas dos catecismos, mas é um rito de passagem para o segundo tempo do itinerário. É um ponto de chegada que é preparado com 2 encontros, no qual se faz a retrospectiva do ano e, no fundo, as famílias e as crianças são convidadas a perguntarem-se, afinal, eu quero mesmo ser amigo de Jesus, quem é Jesus para mim nesta altura, eu quero mesmo seguir para a frente, e há aqui um compromisso de frequência da catequese nesta celebração do Sinal da Cruz. Como é que este modo se reflete, então, como é que é um encontro do despertar da fé nesta dinâmica de acolhimento-resposta? Temos tempos, portanto, depois de um tempo de acolhimento, tempo para parar, que consiste no exercício, num cântico de concentração para se dispor ao encontro. Temos o contar do texto bíblico. Portanto, temos aqui uma catequese, uma proposta catequética de marco bíblico, não é? Não estamos aqui com o esquema antropológico que nós conhecemos habitualmente dos nossos catecismos, mas vamos começar aqui com o texto bíblico. É ele que vai aqui fazer desplotar o encontro de catequese. Contamos o texto, depois há um diálogo sobre o texto, não para retirar ilações morais, mas para descobrir a mensagem central do texto bíblico e deixar que ele se relacione com a nossa vida, iluminar a experiência de vida, um momento de oração como resposta à palavra, no qual vão sendo introduzidos os símbolos e os sinais litúrgicos, uma atividade lúdica que ajuda o grupo a apropriar-se da mensagem central do texto, e depois um desafio que é proposto à família para fazer até realizar no seu cotidiano até ao próximo encontro. Daqui vemos o facto do despertar da fé ser quinzenal permite à família realizar com tranquilidade esta proposta, integrá-la no seu cotidiano, e também permite ao catequista, naquela semana em que não tem encontro, preparar tranquilamente o seu encontro da semana seguinte. Dizer também que neste viver conjunto de pais e filhos do encontro, do despertar da fé, eles escutam em conjunto a palavra, fazem, muitas vezes dialogam, refletem, rezam em conjunto, fazem atividades lúdicas em conjunto. Por vezes pode haver aqui alguma ocasião de, no tempo para pensar, ter atividades diferenciadas em que um grupo fica a trabalhar autonomamente. Isto não requer que haja 2 catequistas por grupo, porque a experiência deste ano já nos disse que é possível, com um catequista, colocar os pais em diálogo entre eles, porque se pretende que os pais formem entre si um grupo que se apoia mutuamente também nesta tarefa de educar, que se conhecem, formam entre si um grupo de caminhada, os pais, e é possível, por exemplo, o catequista colocar as crianças num trabalho autónomo ou estar com os pais, ou então colocar os pais em trabalho autónomo e estar com as crianças. Portanto, isto é possível, e quando se escreve os encontros, pensa-se e coloca-se estas possibilidades. Portanto, eu já falei aqui do envolvimento da família, montar o cantinho de oração em casa, participar com os filhos no encontro de despertar sempre que for possível. Queria aqui também sublinhar que quando a família não for possível participar ou não estiver disponível para isso, os encontros realizam-se na mesma, e nenhuma criança deixa de vir pelo facto de os pais não poderem ou não se disponibilizarem para isso. Sendo feita igualmente o desafio para a vivência em casa. Portanto, desenvolver o desafio e viver com os filhos alguns momentos festivos, como o desfile dos santos, a montagem do presépio, a visita à igreja, etc. E participar nos momentos celebrativos também da comunidade cristã.
Como é que se pode ser paróquia piloto do Despertar da Fé? Portanto, as paróquias que quiserem podem voluntariar-se para fazer esta experiência este ano connosco, manifestar o interesse para o nosso e-mail, prever pelo menos um catequista de um grupo de crianças de 6, 7 anos que assume esta experiência. O que se pede a este catequista é que participe na formação presencial do Despertar da Fé, que desenvolva com o seu grupo os esquemas que são propostos e que partilhe esta experiência nos encontros online que vão ocorrer entre as formações presenciais. E, portanto, os esquemas dos encontros e alguns materiais são entregues na formação, conforme eu já tinha falado, para o Despertar da Fé 1, e não há necessidade de haver material para as crianças. Os trabalhos com as crianças vão se construindo ao longo do ano. Dizer só que já temos 13 paróquias inscritas como paróquia piloto do Despertar da Fé 2. Isto é só para animar a mais paróquias que se inscrevam. Então, os locais, a formação, temos então estas datas. São 4, 3 para a apresentação, para a formação pedagógica sobre o despertar e apresentação dos encontros dos diferentes ciclos, e uma data de avaliação. O primeiro encontro está proposto para a paróquia de Alfragide, mas nesse encontro, em função das paróquias que estejam inscritas, depois nós vamos definir com os catequistas os locais dos outros encontros. E isto em conjunto para catequistas do Despertar da Fé 1 e Despertar da Fé 2. Por último, dizer também, referir o Despertar da Fé nas instituições, que foi por onde ele começou já há mais de 15 anos, já há bastante tempo, e que a partir deste ano, então, esta proposta vai ser desenvolvida em parceria com a Federação Solicitude. Isto interessa sobretudo para paróquias que têm centros sociais paroquiais, e dizer que nos centros sociais o Despertar da Fé faz-se desde as salas de um ano. Vai haver um encontro para dirigentes e educadores em setembro, e depois as formações, como no marco que já é habitual, as formações de educadores para as instituições de Lisboa serão na paróquia de Alfragide, e para as instituições do Oeste no Centro Social Padre Fernando Diogo, no Bom Barral. E agora? Obrigado, irmã.